O Buda descobriu a solteirice ao vivo, mas não foi da maneira que nós achávamos que seria. Porque, gente, todo mundo pensava que o Buda iria descobrir ao vivo, né? Mas na verdade a Globo decidiu fazer diferente. Acho que pelo fato de ser um assunto pesado, então mudaram o protocolo. Eles contaram pro Buda antes. Até mesmo porque a edição demorou para acabar depois que o Buda foi eliminado. Por conta do modo turbo, o Buda foi eliminado. Ele girou a roleta ali, né? Pegou R$ 0 pra galera. E aí, pessoal, ele é eliminado mais ou menos 10h40 da noite. A entrevista com o eliminado começa basicamente meia-noite e 40, 2 horas depois. Neste meio termo, a produção do programa contou pro Buda que ele estava solteiro. E aí deu tempo ali dele administrar a informação, dele digerir tudo aquilo. E nisso ele pensou bastante e quando chegou lá no programa, entrevista com o eliminado, ele já sabia da solteirice. Então ele foi indagado pela apresentadora Thaís Versosa. Olha, como você já foi avisado pela produção, você já sabe o que aconteceu com o seu casamento, que você e sua mulher estão separados. E aí o Ed Gama complementa. Então aqui, Buda, sem nenhum juízo de valor, a gente queria abrir um espaço para que se você se sentir à vontade, quiser comentar sobre o assunto. E aí o Buda, ele poderia muito bem não falar sobre, né? Ele poderia regar, mas ele decidiu falar. A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente sente muita falta de coisas que são muito importantes pra gente no nosso dia a dia. E eu acho que assim, em relação a isso, a gente vai conversar, trocar uma ideia. Eu respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Então eu espero ter uma oportunidade de conversar para seguir da melhor forma possível. Então o Buda, ele foi bem político, né? Ele deve ter pensado nisso antes de falar. E depois ali na entrevista, inclusive, mostram momentos do Buda com a Pitel. Aquele momento clássico em que ele fala, baiana, você me bagunçou, né? E aí até pegam leve. Porque aí eles pegam trechos em que a Pitel elogia o Buda no sincerão. Tipo, nada a ver, sabe? Pegam momentos da amizade do Buda com a Pitel, sendo que tiveram outras cenas bem mais pesadas, né? Enfim, acho que a produção quis dar uma aliviada também nesse VTzinho aí, e o Buda se pronunciou a respeito. A gente se aproximou muito porque gostávamos de músicas em comum, como Emicida, e lá dentro da casa é tudo muito diferente, a gente acaba falando coisas que tava pensando, mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente. Então ele deixou bem claro aqui que teve sim algo com a Pitel, mas que foi somente um flerte, nada de contato físico. Ele achou que isso não fosse suficiente para gerar essa ira na sua esposa. E você que é casada, se seu marido entrasse na casa e tivesse a mesma atitude que o Buda teve com a Pitel, você ficaria revoltada? Eu sei que é difícil pensar nisso, né, gente? Mas responda quem quiser. Ainda durante a entrevista, aí tentaram descontrair um pouquinho ali, né, gente? Mostraram pro Buda a polêmica do Calma Calabreso, né? E aí ele nem se pronuncia sobre essa polêmica, ele apenas vê os memes do Calma Calabreso e ele diz, é isso aí mesmo, tem que brincar, né? Faz parte do jogo, BBB é isso. Fiquei feliz por ter virado meme. Ele classifica o top 5 que sobrou na casa como Alane emocionada, Beatriz exagerada, Davi perspicaz, Isabelle planta e Matheus planta também. Quando o Buda vê que o Davi é o mais seguido de todos, ele diz, uau, o Davi é o campeão do Big Brother 24. E algo que causou polêmica foi porque, olha só, vocês sabem daquela polêmica do camarote, né? Que o Buda e o Bila espalharam para todo mundo que o Davi teria dito que os camarotes não mereciam ganhar o prêmio. Enfim, era uma grande mentira porque o Davi disse que ele queria que quem ganhasse o prêmio fosse alguém que precisasse do dinheiro. E aí mostraram a conversa pro Buda. E o Buda, ele acaba inventando uma mentira para se defender. A Thaís diz que eles passaram uma conversa diferente do que aconteceu. E o Buda, ali dentro você tem que se apegar com o que você lembra e ir até o final, porque não tem como ter muita certeza do que aconteceu. Então a Thaís, então não foi de propósito, você não deu uma mexida na conversa de propósito. E aí o Buda fala algo grave. Não, de forma nenhuma eu quis modificar, eu passei aquilo que eu lembrava mesmo. E pra mim o Davi tinha falado aquilo mesmo, se eu não me engano,
Antes disso, eu acho que tava só eu e o Davi ali, e ele falou alguma coisa assim, que achava o camarote fraco, que queria eliminar. Então foi a partir dali, com isso, que eu comecei a acender o alerta. Ah, Buda, mentiroso. Gente, ele simplesmente tá falando que antes daquela conversa tão polêmica, o Davi falou pra ele que os camarotes eram fracos e que ele queria eliminar os camarotes. Mentira, porque não tem essa cena rodando na internet em nenhum momento. E se tivesse realmente isso, iria rodar, gente. Mas não, só rodou o trecho em que o Davi não fala nada sobre isso. Pelo que eu tô percebendo aqui, parece que o Buda esqueceu que o programa é todo gravado, né? E que a gente sabe de tudo. Bom, vão me dizendo suas opiniões a respeito disso tudo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau!